Olá, educandos online! Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Nós vamos conversar sobre mitologia nórdica. É uma introdução, nós vamos conhecer as principais fontes da mitologia nórdica. E outros vídeos seguintes nós vamos aprofundar. Mitologia nórdica, conjunto de narrativas acerca de divindades e seres sobrenaturais, de base oral e pertencente à religiosidade pré-cristã na Escandinávia e Europa setentrional. Aqui você vê no mapa a Escandinávia e os países nórdicos: Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Islândia. Então, no norte da Europa, nós temos aí os países nórdicos, os países escandinavos, de onde surgiu a mitologia nórdica. Fontes da mitologia nórdica: Eda poética e Eda em prosa, essas são as duas principais fontes. Sagas islandesas e poemas escáldicos. Narrativas feitas por povos não escandinavos e crônicas históricas. Fontes escritas da era viking. Inscrições rúnicas em monumentos e objetos móveis. Aqui são alguns exemplos de escrita rúnica. São as famosas runas, que decifradas nos trazem também elementos da mitologia nórdica. Quando se começou a estudar? Quando foi que se iniciou o estudo da mitologia nórdica? Os estudos sobre a mitologia escandinava tiveram início no século XIX, no mesmo momento em que as Edas e as sagas eram traduzidas aos vernáculos modernos. Os principais nomes dos estudos desta época são os irmãos Grimm e Victor Rydberg. Então, só a partir do século XIX, nós começamos a realmente estudar a mitologia nórdica, a aprofundar, a procurar conhecer realmente. E deram contribuição aí para nós os irmãos Grimm e Victor Rydberg. Importância da mitologia nórdica. Dias da semana, no medievo, teve interferência direta no cotidiano, nomeou alguns dias da semana nas línguas germânicas, designou localidades, regiões e cidades. Também teve a sua importância na arte. Após o século XVIII, com o advento do romantismo, os mitos nórdicos foram o baluarte de muitas formas de arte, como a literatura, a pintura, a ópera e a escultura, servindo como elemento ideológico de muitas políticas nacionalistas. Destaque para a obra de Richard Wagner e, posteriormente, de Tolkien. Então, Tolkien se inspira muito, você que já leu aí Senhor dos Anéis, na mitologia nórdica. Ressignificação. Com a propagação da cultura de massa, especialmente o cinema e os quadrinhos a partir do século XX, a mitologia escandinava encontrou grande repercussão artística e se mantém como um importante imaginário no mundo moderno, sendo reinventada, ressignificada e atrelada a valores contemporâneos. Você que já assistiu aí os filmes da Marvel, que trazem o Thor, por exemplo, eles apresentam aí um pouco da mitologia nórdica, porém eles trazem também para nós o deus nórdico envolvido com valores da nossa época, com modo de ser herói da nossa época. Que tal entender o que significa cada dia da semana em inglês? E no caso, em inglês e vindo aqui para o nosso português? Sunday, Sun's Day, na mitologia nórdica, o sol era personificado pelo deus Sigel, então nosso domingo aí. Monday, Moon's Day, já a lua era personificada pela deusa Mani, irmã de Sigel, outro deus aí da mitologia nórdica. Tuesday, deus do combate e dos céus, foi o precursor de Odin. Wednesday, Wednesday. Woden é uma variação do inglês antigo para o nome de Odin.
O pai de todos era o líder dos deuses nórdicos e vivia em Asgard. Thursday, Thorsday, um dos deuses mais conhecidos, Thor, é o deus do trovão e filho de Odin. Friday, Frigsday, deusa da fertilidade, amor e união. É a esposa de Odin e madrasta de Thor. Então vejam aí a nossa sexta-feira, era homenagem aí à deusa Frigga. Saturday, Saturn's Day, é o único dia que manteve sua origem romana. Seu nome homenageia o deus Saturno. Esse é o único dia que nós não vamos encontrar uma referência na mitologia nórdica, e sim na mitologia romana. Mas os demais, vocês viram que cada dia da semana está aí consagrado a um deus nórdico. Eda Poética. Eda Poética. Coleção de poemas escritos em nórdico antigo, considerada como a maior fonte para o estudo da mitologia escandinava, também chamada de Eda Antiga, Eda Maior ou Eda de Saemund, termo em desuso. Segundo alguns pesquisadores, o termo Eda se refere diretamente à arte poética, a um local da Islândia, Ode, ou ainda à transmissão do conhecimento antigo, Eda, que seria bisavó. A Eda poética foi preservada principalmente em um manuscrito conhecido como Codex Regius, datado de cerca de 1270 a 1300 depois de Cristo, que foi descoberto em 1643 numa fazenda islandesa por Björnólfur Svensson e recebeu o nome de Eda Saemund Multisky. O Codex Regius, ele possui 29 poemas, tendo as edições modernas da Eda Poética uma totalização de 35 a 37 poemas, completados com outros manuscritos. Como a Eda Poética está organizada, né? Como é a sua organização temática? Primeira parte, poemas de caráter mitológico, gnômicos, éticos e mágicos, centrados especialmente nas figurações de Odin e Thor. Segunda parte, poemas mais heróicos ou épicos relacionados especialmente ao ciclo nibelungiano, que depois nós vamos conversar um pouco sobre esse ciclo nibelungiano. Codex Regius. O Codex Regius é um manuscrito datado da segunda metade do século XIII, tradicionalmente considerado cópia de um manuscrito anterior, redigido aproximadamente até 1200, que foi perdido. Os poemas édicos serviram de base para a Eda em prosa, de Snorri Sturluson, e a Gesta Danorum, de Saxo Grammaticus. A maior parte das composições poéticas provém da Islândia, seguida da Noruega, Dinamarca, Ilhas Britânicas e de fontes germânicas continentais. Eda em prosa. Obra em nórdico antigo escrita em 1200 pelo poeta e historiador islandês Snorri Sturluson, também denominada de Eda Jovem, Eda de Snorri ou Eda Maior. O objetivo básico desta obra era ser um manual de mitologia para os jovens poetas, numa época em que as antigas metáforas poéticas e as narrativas míticas estavam sendo esquecidas. A Eda em prosa é preservada atualmente nos manuscritos Codex Upsaliensis, o único que aparece a autoria de Sturluson, GKS 2367 e o AM 242. Eda em prosa, organização temática. O prólogo. O prólogo da obra é uma explanação racional cristã e everemista sobre a origem da religião pagã nórdica. Os deuses foram definidos como antigos heróis, descendentes do rei Príamo, que migraram após a queda de Troia. Segunda parte.
Gilfaginin reconta a mitologia do início dos tempos até a destruição e renovação do mundo. Ela foi elaborada na forma de um diálogo entre os deuses e o rei sueco Gylfi, com citações da Eda poética. Terceira parte. Skaldskaparmon. É uma discussão prosódica na forma de um diálogo entre Brage, o deus dos poetas, e Aegi, uma personificação dos oceanos. Quarta parte, Ratatal, ausente da maior parte das traduções modernas da Eda em prosa, é uma série de poemas laudatórios ao rei Hakon IV da Noruega. Eles são acompanhados de comentários discutindo a métrica e instrumentos poéticos como rimas e aliterações. Então, esse aqui é mais focado na forma mesmo da poesia, né? Snorri Sturluson. A obra de Snorri é única devido à sua sistematização e ao tratamento que concede à poesia e à mitologia escandinava. Ele foi a primeira pessoa a tratar a mitologia escandinava de uma perspectiva acadêmica e a selecionar o material de forma sistêmica. As atitudes de Snorri para com os mitos nunca são moralistas, não fazem juízo de valor, condenando os antigos pagãos, nem equalizadas com os demônios, atitudes típicas do cristianismo da sua época. Recapitulando, o que é mitologia nórdica? Conjunto dos mitos da Escandinávia e países nórdicos, Europa setentrional. Duas principais fontes onde você pode buscar essa mitologia: Eda poética e Eda em prosa. Relação com dias da semana. Na língua inglesa, os dias da semana, com exceção do sábado, fazem referência a uma divindade nórdica. Influência da mitologia nórdica. Nomes de lugares, dias da semana, na arte, ressignificação no mundo contemporâneo ligada a valores desta época, como os quadrinhos, o próprio cinema. Grata pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, você deixa seu like, você se inscreve no canal para ter acesso a novos vídeos. E esse material ele foi extraído do Dicionário de Mitologia Nórdica, Símbolos, Mitos e Ritos. Então, se você tiver interesse, você procura. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Até o próximo!